Olá, bem-vindo ao canal Agrosistema Brasil. Eu sou o Kiki Cárcamo e hoje estou aqui com o engenheiro agrônomo Joaquim Sando com a gente. Oi, Kiki, o prazer é nosso. É um prazer estar aqui na presença das pessoas que acompanham o canal do Kiki. E eu espero, de alguma forma, poder contribuir com vocês, trazendo algumas informações, esclarecendo algumas dúvidas que, porventura, alguém registre no canal e a gente possa até responder futuramente. É, Kiki, me coloco à disposição. Pô, maravilha, agradeço. Bom, o Joaquim, ele é um especialista em sistema agroflorestal e ele entende muito do conceito de agricultura sintrópica. Você pode explicar um pouquinho para a gente, Joaquim, o que é essa agricultura sintrópica? Então, esse é um capítulo à parte aqui. Quando a floresta ou o ambiente agroflorestal onde nós estamos trabalhando, ou sobre ele, nós depositamos a matéria orgânica, essa matéria orgânica vai degradar. Então, nessas ruas que eu estou citando, ou nos canteiros, nas ruas eu posso usar madeira, então a madeira disponível, mas não a madeira de construção, gente. Não a madeira tratada, não. A madeira da árvore. A madeira que eu possa utilizar e que não tenha nenhum tipo de insumo químico. Porque normalmente as pessoas podem achar, não, então eu vou usar o pallet, lá no meu vizinho tem um monte de pallet, vou usar. Não, o pallet é tratado. É só prestar atenção. Madeira que não apodrece tem veneno. Porque se ela não apodrece, é porque foi colocado algum produto químico que não permite que os micro-organismos ou os insetos que degradam a madeira a consumam. Entendeu? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. E madeira de arbusto serve também? Isso é qualquer madeira. Aqui no Cerrado, região do Cerrado, mais tem, né? Sim. As árvores não são árvores, na verdade, mas as árvores são menores, de menor porte. Né? Isso é uma característica do cerrado. Mas vamos lá. Então eu vou pegar essa madeira e dispor entre os canteiros de forma que eu faça uma passarela. Vamos imaginar uma passarela feita por madeira? Nós até temos o capricho, em algumas situações, quando a gente tem tempo, a gente corta a madeira na largura da rua e vamos assentando como se fosse um ladrilho. Né? Fica lindo e fica bom que o carrinho de mão pode andar por ali. Quando a gente está com um pouquinho de pressa, a gente coloca a madeira no sentido do canteiro mesmo, né? E aí fica um pouquinho difícil para caminhar. Mas também dá. Né? Mas aí eu tenho certeza que as pessoas, cada uma vai perceber e adotar o seu modelo. O melhor é cortar na largura e fazer uma espécie de ladrilho. Demora para ela se desgastar, demora. Ela é consumida lentamente. Colocou a madeira, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir com palhada. Com a palhada mais grossa que eu tiver. Eu não preciso me preocupar em picar, em triturar, nada disso. Eu coloco a palhada, ou colonhão, por exemplo, né, que são caules grandes, eu coloco ele inteiro ali e ele vai proteger a madeira. Vai proteger a madeira da ação da luz solar, da ação do vento, garantindo umidade. Mas por que eu vou querer umidade na madeira? Porque os micro-organismos, os pequenos animais que vivem no solo, que são os insetos degradadores, eles vão utilizar aquela umidade para ser a sua fonte de água para poder corroer aquela madeira. A partir daí, tudo aquilo que ele consome, evidentemente, ele vai ejetar depois no solo, né? E isso se forma um adubo natural. E os dejetos desses pequenos seres vão ser a comida dos seres menores também, que vão continuar o ciclo de... Exatamente. Porque esses pequenos seres, que são menores do que aqueles que degradam a madeira, né? Eles vão se alimentar do quê? Daquela matéria orgânica que está nas fezes dos animais maiores. Isso é natural, é um processo natural. Né? Mas é isso que fertiliza o solo. Né? Todo mundo fala da minhoca. A minhoca é a rainha, né? Tudo bem. Mas ela é apenas um dos seres que degradam a matéria orgânica. Né? A minhoca diz assim, a minhoca come terra. A minhoca come a matéria orgânica que está no solo, inclusive o solo que está ali. E ela depois vai eliminando aquilo através das fezes, que vai fertilizando o solo. Então veja bem, mas voltando a falar do canteiro de árvores, né, que acho que eu me perdi um pouco. O canteiro de árvores também precisa ser coberto com madeira, ou pelo menos com palhada, mas se tiver madeira é bom.
Então, formando uma espécie de berço. Eu crio uma estrutura alta, quanto mais alta melhor, né? Se conseguir fazer 1 metro, nossa, seria o ideal, né? Aquela burundum bem alto, constrói-se uma valeta no meio, um espaço, e vai plantar ali, né? Você vai plantar a banana, você vai plantar as estacas de glicídia, de amora, as suas sementes de árvore podem ser colocadas também. O espaçamento que você falou, que era 1 metro ou não? Entre as glicídias, 1 metro. Mas isso é um detalhe, é uma formalidade. Porque na floresta, vamos reportar sempre a floresta, alguém que é o ser universal que comanda tudo, ele se preocupou em esticar a trena? Não. As plantas nascem uma grudadas na outra. É verdade. E elas sobrevivem, e elas se amparam, e elas se ajudam. Porque a floresta tem uma alta regulação, né? Ela por si só, ela estabelece um equilíbrio entre as espécies, Sim, né? sim. É porque na natureza não existe competição. A competição foi criada pelo homem para tornar o homem melhor que o próprio homem. Mas isso não é verdade. Todos nós somos iguais. Né? Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós somos iguais. Ou todos nós somos Deus. E se nós somos perfeitos, por que eu vou querer ser melhor do que o outro? Não, eu sou igual ao outro, que é tão bom quanto eu. E se eu trabalhar de forma colaborativa, eu só vou somar esforços. Somar esforços para quê? Para vivermos de forma harmônica, né? De forma colaborativa. As plantas nos ensinam isso. As plantas trazem esse exemplo divino de cooperação para as nossas vidas. Quem conhece a agrofloresta, quem minimamente aplica os conceitos agroflorestais, sucessão, estratificação, cobertura de solo, vai passar a viver de forma diferente. Vai começar a enxergar o mundo de forma diferente. Porque vai perceber que quando existe cooperação, e no ambiente florestal existe, tudo se desenvolve melhor. Tudo se torna mais bonito, mais diverso, mais plural. A gente olha as plantas nas suas mais diversas alturas. A gente vê uma planta que hoje está florindo, a outra que já tem fruto, a outra que já está sementeando. Então, assim, é uma riqueza e cada coisa no seu devido tempo. E eu planejando isso, e aí tem que entrar a nossa inteligência, planejando isso de forma que eu possa tirar frutos, ou seja, resultado, e esse resultado se traduza em renda, eu posso multiplicar a minha renda a partir de pequenos espaços. Porque, vamos lá, Kiki, eu não falei para você que na cultura convencional eu vou ter 9 pés de alface por metro quadrado. Eu estou colocando os 9 pés de alface, eu estou colocando a rúcula, eu estou colocando a couve, eu estou colocando o rabanete, eu estou colocando a pimenta, que vai me trazer renda ao longo do tempo, sem que eu tenha que fazer o trabalho mais penoso da agricultura, que é revolver o solo. Porque isso é pesado, isso cansa, isso nos obriga que eu tenho que ficar trabalhando no solo. E aí, quando chegar a hora de revolver o solo, o que eu vou fazer? Se vocês prestarem atenção no processo, vocês vão perceber que a gente plantou árvores. Se eu plantei árvores por estaca, que tem um crescimento mais rápido, eu vou ter sombra naquele ambiente para que eu possa trabalhar num ambiente mais aconchegante, mais sombreado. Ah, mas eu não vou ter que... Se tiver sombra, as plantas não vão nascer. Nascem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar a posição que eu vou fazer o canteiro. Eu vou fazer esse canteiro no sentido leste-oeste. É uma possibilidade. Então, vamos explicar por que leste-oeste. E se eu fizer ele leste-oeste, nesse sentido, o sol correndo por cima, o que vai acontecer? As plantas vão crescendo na lateral, as árvores vão crescendo na lateral e mantendo o centro do canteiro, onde estão ali os meus 3 canteiros, com maior luminosidade por mais tempo. Até que essas árvores fechem, crescem, ficam lá em cima. Nossa, eu vou produzir muita hortaliça simplesmente fazendo pequenas podas de manejo, que a gente chama, para garantir a matéria orgânica, mas não perdendo a luminosidade.
Se eu resolver dar um descanso para o solo, é uma possibilidade. Aquelas árvores vão crescer e vão se desenvolver, né? E vai virar uma floresta ali, né? E eu decidi, não, eu quero trabalhar esse solo para voltar à hortaliça. Mas a hortaliça é minha placenta, não vamos esquecer disso. Ela é o start, ela é o início. Bom, eu posso voltar a fazer hortaliça? Posso. Só que aí eu tenho que lembrar que eu tenho que derrubar toda aquela estrutura, jogar toda aquela matéria no chão, deixo as estacas novamente ali na altura de 1 metro, por exemplo, né? E inicio um novo plantio. Sem falar que a própria árvore pode significar um valor agregado para o pequeno agricultor, né? Porque sendo uma frutífera, e aí você já citou o caso do cacau, mamão e até da seringueira, né? Isso. Que hoje em dia, Também aqui se de São Paulo, também já é opção, né? Isso. Então, tudo isso é aquilo que eu disse chama planejamento. Eu vou planejar minha área com aquilo que eu considero que é o ideal para mim. Então, eu posso ter nessas linhas de árvore madeiras para corte, como é o eucalipto. O eucalipto não é vilão, não. Eu posso ter eucalipto ali também. Coloco alguns pés de eucalipto que vão produzir mourão para a minha propriedade. Ah, mas eu posso ter a seringueira, por exemplo, que vai me produzir látex, né? Para eu comercializar. Eu posso introduzir o cacau, que é uma fruta que também me permite renda. Eu posso introduzir a manga, eu posso introduzir a laranja, eu posso introduzir qualquer planta. Eu vou introduzir e vou fazer o manejo nessas plantas de modo a permitir que elas vão ocupando esses espaços, garantindo sempre a cobertura de solo, analisando a questão do sol, que eu tenho que observar isso, né, o extrato de cada planta. E para isso, a gente tem na internet informações suficientes, né, sobre estratificação de plantas, sobre o extrato que elas ocupam. As pessoas podem se informar em sites. O próprio Ernest tem site que trata disso. Depois você coloca na descrição desse vídeo aqui, por exemplo, essas informações para também facilitar a vida das pessoas. Mas essas agroflorestas, cada proprietário vai dar o seu tom, vai dizer o que quer, né? E a partir daí fazer a gestão dessa área. Então, eu estava falando da horta. A horta começa, mas se eu tenho essas 2 linhas de árvore, eu poderia introduzir, por exemplo, uma linha de café com o tempo, no meio. Né? As pessoas têm uma paixão por café, e eu respeito o café, é uma planta linda. Café é uma planta da floresta, assim como o cacau. É uma planta da floresta. Só que o café é uma planta de extrato baixo, ele aceita muita sombra. O café pode ficar sombreado o ano inteirinho. Ele não se incomoda com isso. Quando é que o café precisa de sol? E aí, a natureza é sábia. Quando é que as plantas normalmente perdem as suas folhas? Né? No inverno. Então, o café ele precisa do sol do inverno para produzir os botões que vão começar a se transformar no café, né, a partir de setembro. Então, é nessa época que o café precisa de luz. E é nessa época que as árvores da floresta, na sua maioria, tem árvore que não, né? Mas na sua maioria, perdem as folhas. E faz com que aconteça o quê? A luz entre no solo da floresta. Se eu tenho o café vai receber aquela luz e vai começar a desenvolver as flores que vão dar os grãos de café num curto espaço de tempo. Então, é um princípio simples. Observar a natureza e replicar aquilo que a natureza faz. Né? Mas aí você vai me dizer assim, mas eu não vou ter que usar nenhum veneno, nenhum esterco, nenhum adubo, Veja bem, se nós estamos introduzindo uma área, é desejável, primeiro, que eu faça uma análise de solo. Sempre recomendo isso. Faz uma análise de solo. Uma análise de solo no laboratório vai custar 100, 150 reais, não é mais do que isso. Mas é importante conhecer, é importante que um técnico avalie essa análise. O pH da terra, né? Não só o pH,
pH é o índice de acidez, né, para quem não sabe. Então, as plantas, via de regra, elas gostam de um pH entre 5,5 e 6,5. Né? O 7 é neutro. Né? Abaixo de 6,5 ela vai se tornando ácida demais. Então, entre 5,5. Entre 5,5 e 6,5 é o que a maioria das plantas gostam. Tá? Isso varia de planta para planta, mas via de regra, 5,5 a 6,5. Equilíbrio, né? Tem umas... Chuchu, por exemplo, vou citar o chuchu, porque chuchu é pH 7, é pH neutro. Né? Chuchu gosta de beira de muro, é impressionante. Porque normalmente tem cal, né? E o cal neutraliza a acidez do solo, e o chuchu gosta de solo neutro. Mas é o chuchu, é uma característica dele. Mas vamos lá. Eu faço análise de solo, eu estabeleço o pH. Se o pH estiver abaixo de 5,5, eu devo utilizar calcário, principalmente na primeira introdução. Calcário, numa medida bem controlada. Evidentemente, tem que ser a boa agronomia diz que eu tenho que fazer cálculo. Né? Eu tenho que estabelecer quais são os níveis ideais de calcário. Só que, na agricultura convencional, existe sempre a questão custo-benefício. Para se aplicar calcário, que é um insumo barato, o custo de aplicação é muito alto, porque é maquinário e é maquinário diesel, né? Consequentemente diesel. Só que eu vou trabalhar numa hortinha pequena, num espaço pequeno, eu posso comprar uma quantidade de calcário e utilizar sem medo de errar 1 tonelada por hectare, né? Que seria 1 quilo por... Não, que seriam 100 gramas por metro quadrado de calcário. Né? Então é assim, ó, pronto, espalhou. Né? E quando fazer isso? Antes do plantio, o calcário ele precisa descer, ele precisa ir para as camadas mais baixas do solo. Para que isso aconteça, eu preciso molhar. Né? Ele não vai sozinho. Se deixar sobre o solo, o vento leva. Né? Então não tem que molhar. Então, a recomendação na agricultura convencional é que se faça com 3 meses, a partir de 3 meses de antecedência do plantio. Só que isso porque a agricultura convencional conta com a chuva também. Mas se eu vou regar, 15 dias antes eu já vou lá, coloco calcário, vou molhando e certamente ele vai descer e eu posso iniciar o plantio das minhas hortaliças. Tá? Bem, e o esterco? Posso usar esterco? Recomendo também. Se é a primeira implantação, consegue um bom esterco de galinha. Né? O esterco de gado também é bom, mas acho que é mais difícil de arrumar do que galinha na região de Ribeirão Preto, porque aqui a gente tem granjas na região. Né? Mas se eu tenho esterco de gado, posso usar. Só que a proporção é diferente. Né? O esterco de galinha ele é mais forte, você usa menos. O esterco de gado, você vai usar mais do que o esterco de galinha. Esterco de cavalo, esse eu não recomendo, porque o esterco de cavalo, o processo de gestão do cavalo, não é como o do ruminante, que é o caso do gado. Né? Então, as sementes que o cavalo engole, elas não são trituradas, elas não são digeridas. Do jeito que elas entram, elas saem. E elas vão germinar. Então, o maior inimigo do horticultor é a tiririca. Né? As pessoas podem conhecer a tiririca. E o cavalo adora a tiririca. Então, vai germinar a tiririca na horta, que é uma coisa de louco. É melhor não utilizar esterco de cavalo. Lógico que você sabe a procedência. É do meu curral, do meu curral, eu só trato na carração, eu só dou feno. Então, tudo bem. Né? Sabe o que você deu para o cavalo, você sabe que não tem semente. Do contrário, é melhor não usar. Né? Mas, então, faça essa utilização de esterco de galinha, faça a utilização de esterco de gado com tranquilidade nessa primeira fase do processo de implantação, porque muitas vezes é necessário. Na segunda, eu já vi em ambientes onde nós trabalhamos que na segunda implantação já não foi mais necessário. Não usamos mais e tudo produziu muito bem. Porque quando eu mantenho a cobertura, como eu disse, essa cobertura ela vai degradar. Degradando, cicla nutriente. As plantas, elas são nutriente em forma vegetal.
A partir do momento que ela é degradada, volta para o solo o cálcio, volta para o solo o magnésio, volta para o solo o potássio, volta para o solo o ferro, o zinco, o cobre, porque a planta tem tudo, né? Uma tabela periódica inteira a planta. Então, volta tudo para o solo na forma e na parte mais rasa, na parte mais onde as raízes das hortaliças vão estar mais próximas, que é de 8 a 10 centímetros. Vai estar tudo ali, disponível para ela. Então, façam isso. Vale a pena. É um processo natural e interessante. Interessante também que você, numa agricultura sustentável como é a agroflorestal, você não precisa botar agrotóxico porque ele se autorregula, né? O sistema se autorregula. Você vai ter, claro que você vai ter pragas ali, mas vai ter um controle biológico de praga comendo praga, né? Exatamente. Então, vamos fazer mais uma comparação com a floresta. Alguém já viu algum inseto causando, ou doença, causando dano numa floresta? Essa pergunta eu faço para as pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que a resposta é não. Por quê? Não tem doença na floresta? Não existe inseto na floresta? Sim, existe. Só que como o ambiente é diverso, são espécies de árvores diferentes, são estratos diferentes, na altura, né, que é a altura, eu não tenho nível de dano que faz com que me comprometa a minha produção florestal. São espécies diferentes. Diferentemente, por exemplo, de uma lavoura, porque é uma lavoura de eucalipto. Só eucalipto. Se gasta muito dinheiro com agrotóxico no eucalipto. Porque é um eucalipto do lado do outro. O ataque das formigas nas raízes é muito forte, né? Isso. As formigas são danadas. As formigas é um capítulo à parte aqui da nossa conversa, não sei se a gente já fala sobre elas. Mas assim, o importante é nós entendermos que quando eu tenho um ambiente diverso, eu tenho um controle natural de ataque de insetos e de ataque de doenças. Isso é natural. E é simples de entender. Vamos pensar na nossa hortinha de alface, rúcula, rabanete, couve. Se eu tenho os insetos, eles são especializados por natureza. Eles se especializam num determinado tipo de planta. Né? Se eu tenho um alface e entre dois alfaces uma rúcula, o inseto que está aqui, ele não consegue passar para lá. Inseto não é super-homem. Inseto, mas ele voa. Mas ele não tem raciocínio, ele não sabe o que está fazendo. E ele tem um ciclo de vida muito pequeno também. O ciclo de vida é muito pequeno, ele tem um trabalho. Imagine transpor um pé de rúcula que está entre dois pés de alface. O cheiro atrapalha, porque eles são levados pelo olfato. O cheiro atrapalha, ele se desvia, ele vai para o outro lado. Então, como eu não tenho alimento em abundância, o alimento que ele necessita, o que acontece? Ele simplesmente não se reproduz na mesma velocidade, ou numa velocidade menor. Ele não se reproduzindo, não tem a concentração do ataque de insetos. Da mesma forma a doença, mesmo princípio. Mas por que isso acontece? É só você pensar numa lavoura de milho, só milho. Milho. Aí vem a mariposa que deposita um ovo, bota lá, começa a criar a lagarta do cartucho, e o que acontece? Mas está um pé de milho do lado do outro. A proliferação é enorme. É um convite, né? É um convite. Agora, numa agrofloresta, eu coloco milho também. Só que eu coloco um milho a cada 2 metros. É um milho para a gente fazer um milho cozido. Não é para ter uma produção na horta, né? Esse milho não é uma produção em larga escala. Mas eu posso colocar um milho no meio do canteiro, por exemplo. Eu vou ter um milho para fazer um curau. Eu vou ter um milho para fazer um milho cozido. Pamonha não dá, é muito milho para pamonha. Mas um curauzinho dá para fazer. Ralou aquilo ali, você faz um curau com a produção de milho da sua horta. E eu garanto que ele não vai ser atacado por nenhum inseto. Por quê? Porque o ambiente está sendo construído de forma diversa e plural. Deixa eu falar um pouquinho do ataque de pragas e doenças, que seria a teoria da trofobiose. A teoria da trofobiose
ela foi desenvolvida por um cientista, por um biólogo chamado Francis Chabousseau. Francis Chabousseau viveu na França e em 1967 ele desenvolveu essa teoria. Essa teoria, ela explica o porquê que os insetos atacam as plantas. E as doenças da mesma forma, né? Eu já havia dito aqui a questão do estresse, né? Nós somos atacados, nós ficamos doentes. Todo mundo sabe quando baixa a nossa imunidade, e ela baixa sempre por uma questão de estresse, a primeira coisa que ataca a gente é a gripe. A gente fica gripado, né? Isso é natural, isso acontece com todo mundo, né? Abaixou um pouquinho a imunidade, se baixou um pouco a guarda, a gripe aparece. Mas onde estava essa gripe? Já estava em você, já estava ali. Simplesmente ela se manifestou a partir do momento que você viveu por uma situação de estresse e você baixou a guarda, né? Ninguém sabe como isso de fato acontece, mas acontece, né? Porque cada um tem o seu processo de estresse. Mas vamos lá. As plantas, da mesma forma aqui. As plantas, segundo Francis Chabousseau, ele percebeu, e aí quem já plantou na sua casa um pé de couve, né? As brássicas em geral, né? A couve, o brócolis, a couve-flor, o repolho, vai lembrar que no final do ciclo, o que acontece? O pulgão ataca. O pulgão é oportunista, ele vem no final do ciclo. Por que ele vem no final do ciclo? Final de ciclo é quando a planta sai do processo vegetativo e entra no processo reprodutivo. As plantas têm vida curta, né? Vamos lembrar disso? Né? Planta tem vida curta. Ela entra no processo reprodutivo para quê? Para deixar indivíduos que vão manter a sua espécie no futuro. Então, o que é o processo reprodutivo? É o processo onde ela vai florir, sementear e depositar no solo as suas sementes. Isso é a mudança de ciclo. Só que nesse processo, a planta ela gasta muita energia. Isso é natural. Ela já está no final de ciclo. Ela já está entrando num período de onde a curva já desceu, né? Então ela já está num período de senescência. Já está na decadência. Já está na decadência. Natural. Isso é ciclo de vida. Né? Ciclo de vida. Mas ela quer se manter enquanto espécie. Isso é instinto. Todos os seres vivos querem se perpetuar. Isso é natural. E a planta também. Então, o que essas brássicas vão fazer? Vão começar a sementear, vão começar a produzir flor, vão começar a sementear. É a hora que o pulgão ataca. Por que o pulgão ataca nessa hora? Porque como ela tem que concentrar toda a energia dela para a produção de flor e, consequentemente, sementes, o corpo dela, da planta, ela vai processar de forma diferente os açúcares e aminoácidos, fazendo com que o processo de produção de proteína se concentre aonde? Na semente, que é o embrião, que é o ser que vai gerar outra planta, que precisa ser forte. Sim. Então ela concentra a energia vital dela na semente. E aí quem estuda energia vital sabe que na semente se concentra a energia vital. Né? Isso é outra conversa aqui. Isso é outro assunto. Mas vamos lá. Mas o pulgão, ele vai atacar por quê? Porque no resto da planta, os aminoácidos livres e os açúcares solúveis estarão disponíveis. Se eles estão disponíveis, é a hora que o pulgão vai atacar, porque ele precisa desse produto solúvel. Mas explica isso, Joaquim. Que história é essa de solúvel? Mas não é solúvel o tempo inteiro? Não, não é solúvel o tempo inteiro. As plantas, elas vão absorver os minerais do solo através da solução do solo, que é água e sais minerais. Ela vai absorver. Ela processa isso nas folhas. Então isso sobe pelo xilema, desce pelo floema, que são as veias na borda. Xilema é o cerne das plantas. A borda, o floema, as laterais. Isso funciona para a maioria das plantas, menos com as que tem bainha, né? Mas isso é outra história. Mas vamos lá. Só que nesse processo existe um
existe algo chamado proteólise e proteossíntese, né? Proteossíntese é transformar essa solução do solo, aminoácidos e açúcares solúveis, em proteína. A proteína não é degradável a partir do trato digestivo dos seres que se alimentam da planta. Eles não conseguem fazer o quê? A proteólise. Proteólise é a quebra da proteína. Nós fazemos isso. Nós, seres humanos, temos capacidade de absorver a proteína existente na carne e nas plantas e digerir a proteína e fazer o nosso processo de proteólise, volta a ser aminoácido e açúcar insolúvel de novo, e a partir daí nas nossas células, lá na mitocôndria, nós transformamos isso naquilo que nós precisamos. Tá? Então esse é o processo. A planta, igualzinho. Só que, como ela tem que gerar aquela vida, que é a semente, ela dá uma folgadinha, né? Ela concentra essa energia na semente e abre a guarda na parte mais baixa da planta. E aí ela atrai o pulgão. E aí fica fácil para o pulgão, né? Porque o pulgão, ele tem o aparato bucal que é sugador. Então ele vai lá e começa a sugar e começa a proliferar. Quem já viu uma couve atacada de pulgão, é uma coisa enorme ali, né? Fica verde de pulgão ali, né? Então é isso que o Francis Chabousseau descobriu. Ele descobriu que nesse momento as plantas se tornam vulneráveis. Processo natural, ciclo de vida, não tem problema algum, né? Se a sua couve está com pulgão num processo natural de senescência, simplesmente erradica ela. Ela já cumpriu com o ciclo de vida dela. Ela já tem que ser tirada. Mas aí o Francis Chabousseau, ele extrapolou esse conceito para o uso de agrotóxico. Como isso? Né? Qual foi a mentalidade dele em relação a essa questão? Ele percebeu, e aí as pessoas que estão nos acompanhando vão entender quando eu jogar esse exemplo para a galinha. Eu gosto de citar o exemplo da galinha. A galinha de granja e a galinha caipira. Hoje eu produzo uma galinha de granja com 40 dias. E eu tenho uma galinha caipira com 180 dias. Tem gente até que não sabe disso. Ela leva uns 6 meses para ter uma galinha de granja. Quem já provou uma galinha de granja e uma galinha caipira sabe que a galinha de granja, a carne é mais tenra, a carne é mais macia. Eu não vou dizer que é mais saborosa, mas ela é mais tenra, mais macia. Hoje em dia o nosso paladar se habituou a esse tipo de carne. A galinha de caipira, ela é uma carne mais rija, mais forte. Por quê? Porque ela passou por um processo natural de desenvolvimento, comendo pequenos insetos, se alimentando da ração que foi dada para ela, absorvendo toda aquela proteína e se fortalecendo. A galinha de granja, ela foi feita para crescer rápido, é bombar, bum, bomba e ela cresce. Só que ela não é plena em vigor e saúde. Não é, até porque ela usa, para esse crescimento ser rápido, tem que ter hormônio de crescimento ali também. Na ração tem, né? Eles utilizam hormônios de crescimento. Logicamente existe, Kiki, um processo de melhoramento genético. Né? A galinha de granja, ela passa por um processo de melhoramento genético. Só que, se eu botar uma galinha de granja e não der a ração adequada, ela também não vai se desenvolver. Tá? Ela vai demorar no ciclo. E não interessa para o produtor fazer com que ela fique 41 dias na granja. Ela tem que ficar 40. Porque um dia a mais de ração são toneladas de ração a mais que ele vai ter que despender por mês. E isso é custo. Então ele não quer. Mas vamos lá. Eu penso que vocês entenderam esse exemplo, né? Vocês estão nos acompanhando. Vamos transportar isso para as plantas. Se eu uso adubação química, se eu uso agrotóxico na planta, eu faço com que essa planta não se desenvolva plenamente. Eu faço com que ela cresça rapidamente. Só que ela não vai ser... Eu olho para o pé de alface, ele tem cara de alface. Ele pode ter cheiro de alface. Mas a hora que eu coloco na boca, a gente percebe pelo paladar, pela mordida, né?
você percebe o quê? Que a alface convencional, ela não é muito crocante, né? Ela não é muito firme, ela é mais aguada. E a alface produzida de forma orgânica, de forma agroecológica, ela faz até crack na gente, né? Não precisa ser alface americana, não. Qualquer alface. Você morde, ela é crocante. Então ela é firme, ela tem um suco saboroso. A hora que você coloca... Hoje mesmo em casa estava comendo uma alface na hora do almoço. Uma alface que estava 10 dias na geladeira. 10 dias na geladeira. Estava lá pleno. Alface agroecológica, comprada aqui no assentamento Marilaro. Agroecológico. Ele não se estraga, ele não se deteriora. Ela mantém mais tempo a energia vital dela, né? Mantém. E a energia é tudo, né? É tudo. E olha só, a hora que eu estava lavando a alface, fui eu que lavei, tinha uma lagartinha ali na alface, viva. Ficou 10 dias na geladeira. Viva. Por quê? Ela ficou se alimentando da alface. É um alimento saudável para ela. Saudável para ela, certamente, em função da baixa temperatura, ela diminuiu o metabolismo, isso é natural, diminui o metabolismo, ela come menos, né? Mas ela estava viva, né? Eu vou ficar incomodado com isso? Não, eu achei óbvio. Puxa vida, é uma alface orgânica, né? Uma alface produzida de forma agroecológica e tinha uma vida ali. Infelizmente, eu tive que descartar essa vida, porque não teria como mantê-la. Mas era uma futura borboleta, caso estivesse ainda no seu ambiente natural, né? Mas vamos lá. O que o Chabossou descobriu, então? Que se eu uso de insumos externos, não naturais, para a minha planta, de fato ela se desenvolve, mas ela não é plena. Não é plena. Ela não vai fazer a proteossíntese. Ela não vai transformar aminoácidos livres e açúcares solúveis em proteína. Não tem proteína numa planta convencional. Ela vai crescer, mas não vai ter energia vital ideal. Não vai. Isso vai se refletir no gosto e a proteína que ela vai ter ali, né? Isso. Se ela vai conter ou não. No gosto, na durabilidade, no tempo de prateleira que se chama, né? O tempo que ela vai ficar ali na geladeira. Tudo. E na nossa nutrição. Porque o que nos interessa, o que a gente está discutindo aqui, é a melhoria da qualidade da nutrição de nós, seres humanos, né? Porque se eu quero também ser um ser humano pleno, com todas as minhas capacidades humanas e funcionais, né? Sejam elas cognitivas ou físicas, né? Mecânicas, eu preciso me alimentar adequadamente. E eu só vou me alimentar adequadamente a partir de uma alimentação natural. Essa é uma receita de boa saúde. Todo mundo fala assim, mas os meus avós viveram 100 anos, né? Meus avós, o que ele comia? Você já parou para se perguntar? O que ele comia? Ele comia comida com agrotóxico? Ele bebia refrigerante? Ele ficava na frente da televisão com controle remoto, né? Mas ele comia gordura de porco. Mas ele precisava comer gordura de porco, porque senão ele não aguentava a labuta do dia a dia. Hoje, se a gente comer gordura de porco, né? Há controvérsia, tem gente que vai estar me ouvindo, vai estar discutindo. Não, isso não é verdade. Não vamos entrar na polêmica, né? Faça o que seu médico recomendar. Não sou eu aqui para dizer. Mas a gordura de porco, no meu ponto de vista, e todas as gorduras que o organismo vai produzir a partir da alimentação vão se acumular nas veias. Porque a gente não gasta. Olha nós dois aqui sentados, né? Olha quanto tempo nós estamos aqui conversando. Não tem gasto de energia. O almoço ainda está dentro da gente aqui. Não teve consumo dessa energia que ingerimos no nosso almoço. Por quê? Porque estamos aqui sentados conversando. Se estivéssemos caminhando lá fora, como você disse que começou a caminhar, né? Isso é muito bom, lógico. Teríamos gasto essa energia. E aí você pode sim consumir a sua gordurinha de porco, você pode tomar a sua cervejinha, você pode ficar à vontade, lógico. Mas cada pessoa também tem o seu metabolismo, cada pessoa tem a sua condição e nessa questão ouça sempre o seu médico, que é ele que sabe, né? Joaquim, muito obrigado aí por você ter aceito o convite para conversar com a gente, para explicar um pouquinho sobre o que é o Sistema Agroflorestal. Esse é o canal Agrosistema Brasil. Eu sou o Kiki Cárcamo. Nos vemos no próximo programa. Até lá!